Olá, tudo bem com vocês? Aqui é Mila Carvalho. Estou aqui para falar um pouquinho, continuar essa lição, onde a Neuci já colocou, falando um pouco sobre o PDCA. Nós vamos falar como o ciclo da evolução contínua, que é a estratégia de 5 passos, nos ajuda nesta conquista. É muito importante tanto para os passos do ciclo da riqueza, quanto para qualquer outra coisa que você quiser atingir na sua vida, usar a estratégia dos 5 passos. Ela é extremamente eficaz para tudo que você for fazer. Seja relacionamento, seja profissão, seja visão de futuro, enfim. O que quer que seja, você pode usar a estratégia de 5 passos. Se você tem uma formação de life em outra instituição, pode ser que você não conheça bem a estratégia dos 5 passos. Você pode chamar a gente no suporte que a gente te auxilia com isso, tá bom? Mas aqui eu vou fazer um overview da estratégia de 5 passos para ajudar você a entender como essa estratégia é tão eficaz e como ela pode te levar dentro do ciclo da riqueza para o ciclo de evolução contínua. Vamos lá? Primeiro passo. Dentro do primeiro passo, a gente trabalha bastante a questão de visão de futuro. Afinal de contas, é a visão de futuro que nos leva aonde nós queremos chegar. Estamos hoje, sabemos qual é o nosso estado atual, a gente fala bastante sobre isso, é importante para a gente chegar lá no nosso estado desejado, na nossa visão de futuro, a gente ter clareza de qual é o nosso estado atual e a partir daí tomar algumas decisões. Eu vou trazer alguns exemplos para você aqui nessa aula para que você entenda um pouco mais e tangibilize um pouco mais e depois você pode parar e pensar quais outros exemplos você pode utilizar nesse contexto. Quando a gente fala de visão de futuro, a gente não pode esquecer que aliado à nossa visão de futuro está a nossa missão, né, o nosso grande porquê e também tem nossos valores. Por que é importante a gente não esquecer do nosso grande porquê e dos nossos valores? O nosso grande porquê é o porquê nós existimos, é o porquê nós estamos aqui, é o que nos move, é o que nos mantém. Né? A missão pessoal da Mila, vocês sabem, auxiliar as pessoas a encontrar felicidade na jornada. Então, tudo que eu faço é em prol dessa missão, né? Da missão pessoal da Mila, que eu não estou falando da missão da empresa, mas sim da missão da pessoa. E dentro dessa missão, eu tenho os meus valores, que são as minhas plaquinhas que me guiam. E por que são importantes os valores? Porque eles não deixam eu escorregar, eles não deixam eu sair de onde eu preciso estar. Isso é muito importante para que a gente chegue na nossa visão de futuro com mais rapidez e também sem depois falar assim, nossa, eu não devia ter feito isso. Quando a gente fica dentro dos nossos valores, a gente corre menos risco de errar, né? Então, falando da visão de futuro, é onde a gente quer chegar. Vamos supor que dentro da nossa visão de futuro, a nossa visão de futuro aqui, vamos pensar, né, no comecinho aqui do ciclo da riqueza, a gente está ainda trabalhando a nossa renda de segurança, mas eu tenho dívidas, né? E para começar depois, né, pensar em outros tipos de renda, eu também preciso quitar essas dívidas, que são dívidas que estão me consumindo. Então, visão de futuro. Quitar a dívida em 1 ano, quitar minhas dívidas em 1 ano. Vamos pensar de conta que essa é a nossa primeira visão de futuro aqui, tá bom? Então, primeiro passo é a gente saber o que a gente quer, a nossa visão de futuro. Segundo passo, a gente precisa saber agora quais são os alvos, o que a gente precisa fazer para chegar nessa visão de futuro. Quando a gente fala em alvos, a gente pensa algo grande, né? Não. Os alvos, a importância dos alvos nesse contexto da visão de futuro é a gente dividir a nossa visão de futuro em pequenos pedaços. E por que a gente fala sobre dividir a nossa visão de futuro em pequenos pedaços? Nós somos seres humanos, né? A gente tem, às vezes, a tendência de começar algo com muito ímpeto, mas ao longo da trajetória a gente dá uma descansada, porque a gente acaba não vendo muito o resultado daquilo que a gente está fazendo. Né? Quantos de vocês que estão aí, que são coaches até, que começaram no gás, nossa, vou fazer, vou acontecer, mas aí começa a acontecer um problema aqui, um problema ali. O que acontece muitas vezes? Os alvos não ficaram claros. Quais os passos que eu preciso dar em direção à minha visão de futuro? E por que dividir o nosso grande objetivo em objetivos menores? Tem todo um contexto que é muito importante a gente lembrar aqui.
um dos contextos a gente dividir o grande alvo em alvos menores é que quando a gente divide esses alvos em alvos menores, a gente consegue também ter uma visão de onde a gente está chegando. É como se num mapa você soubesse que para chegar em determinado lugar falta 1.000 quilômetros. Você sabe que daqui lá falta 1.000 quilômetros, por quê? Porque você metrificou isso de alguma forma, você quantificou isso de alguma forma. Então você pode falar assim, bom, o meu primeiro trajeto, né, dentro dessa viagem de 1.000 quilômetros, no meu primeiro trajeto eu vou andar 250 quilômetros e vou parar no posto tal. Então você sabe o quanto vai demorar a primeira fase da sua jornada e você sabe que dentro disso você vai demorar 1/4 para chegar. Você já vai ter avançado 1/4 quando você chegar nesse posto. E por que isso é importante? Porque quando você chega no posto, você já sabe que foi 1/4. É importante a gente dividir a nossa visão de futuro nesses alvos para que a gente tenha também motivos para comemorar. Quando você divide em pequenos alvos, você comemora e comemorando você também libera endorfina. Você fala, uhul, cheguei, é muito importante. Liberando endorfina, a gente também acostuma o nosso cérebro a pequenas vitórias. Porque é impressionante como que a gente muitas vezes conquista as coisas, mas a gente não comemora essas pequenas conquistas. A gente não faz um auê, né, com essas pequenas conquistas. É como se tipo, cheguei. Não, gente, é importante essa comemoração dessa pequena conquista. Então, vamos lá. O sair das dívidas era a nossa visão de futuro, né? Então, vou colocar aqui, vou fazer de conta que nós temos 3 alvos para... Dentro dessa nossa visão de futuro, eu preciso trabalhar os 3 principais alvos. Primeiro, que é entender qual que é o meu estado atual e fazer um levantamento de todas as dívidas que eu tenho. Dentro desse levantamento, eu preciso colocar quais são as dívidas que eu tenho de maior valor, né? Com juro maior, mais expressivo, que são essas que eu preciso, inclusive, trabalhar primeiro. E depois, eu vou trabalhar os credores menores. Enfim, esse é o meu primeiro alvo. Meu segundo alvo, ir até esses locais para que eu possa, de fato, negociar. E o terceiro passo desse alvo é o pagamento. Tô sendo bem simplista aqui, só para a gente tangibilizar, ok? Então, esses são nossos alvos. Quando eu termino o meu primeiro alvo, que eu estou atingindo uma boa parte disso, porque talvez é uma coisa que você nunca parou para pensar, e nunca parou para fazer, e você precisa comemorar isso. E por que eu falo isso? Eu tenho uns segredinhos, assim. Uma das coisas que eu uso para comemorar pequenos alvos é tomar sorvete, que é uma coisa que eu amo fazer, só que se eu tomar muito sorvete, vocês já perceberam, né? Olha os bracinhos aqui. Não posso ficar tomando sorvete toda hora, mas é algo que eu amo. Então, o que eu faço? Eu tomo sorvete quando eu atinjo algum alvo. Comida japonesa é uma coisa que eu gosto bastante. Então, por exemplo, eu fecho um contrato, alguma coisa legal, algo que tá dentro, que tá me levando para a conquista da minha visão de futuro, eu comemoro. Então, faça isso também, porque é uma forma de você liberar endorfina. Então, sentei, fiz o planejamento, consegui analisar as contas, separei qual que é o juro maior. Ok, vou tomar um café. Vou sair com uma amiga, vou bater papo em algum lugar, enfim. Você pode também entender quais são os seus parquinhos, né? O Clailton fala bastante na palestra de procrastinação sobre ter um parquinho feliz. Então, um parquinho feliz pode ser parar um pouco e tomar um café, pode ser dar uma volta, pode ser conversar com alguém que você ama, enfim. Mas fala pra você mesmo, tipo, olha, esse é seu momento recompensa. Vai lá que você vai ter agora uma tarde pra conversar com a sua amiga, tomar um café. Isso é muito importante pro nosso cérebro entender e também liberar endorfina e pra que a gente se acostume com pequenas vitórias, que a gente se acostume a ganhar o jogo e também a gente saiba aonde a gente tá dentro daquele processo da visão de futuro. Terceiro passo. Quando a gente fala de alvos, a gente não pode se esquecer de falar de prioridades. De certa forma, eu já falei um pouco de prioridades quando eu determinei os pequenos alvos ali. É importante que dentro das prioridades você coloque quais são as coisas que você precisa fazer. E por que é importante a gente trabalhar as prioridades? Porque quando a gente vê as prioridades, a gente sabe que aonde a gente começa primeiro. E é uma coisa importante aqui que eu preciso dizer. Pode ser que dentro da sua jornada, as prioridades mudem. Vou dar um exemplo. Há 3 meses atrás, nada disso, né? Não tinha, por exemplo, a pandemia. Então, cada um tinha desenvolvido o seu planejamento do ano, todo estava conquistando, tinha, né, determinado algumas coisas, algumas visões de futuro, tinha suas prioridades definidas.
Com a vinda da pandemia, né, muitos precisaram fazer ajustes. E as prioridades, em muitos casos, mudaram. E tudo bem. Isso vai acontecer. Quando que uma prioridade muda? No momento como esse de pandemia, às vezes quando há um falecimento na família, quando alguém fica doente ou quando a gente fica doente, né? Enfim, em alguns momentos pode ser que a nossa prioridade daquele momento mude. E tudo bem, isso pode acontecer. Porém, é muito importante ter a sua visão de futuro clara e entender que essa sua prioridade mudou temporariamente. Né? E por que isso é importante? Para que você não perca o foco da sua visão de futuro. Porque senão o que vai acontecer? Você vai começar a ter outras prioridades, porém, entretanto, contudo, nunca vai atingir a sua visão de futuro porque você entrou num limbo aqui. Então é muito importante, dentro das prioridades, a gente saber que em algumas vezes a gente vai precisar sim fazer ajustes nas prioridades, mas a gente também não pode usar isso como desculpa para nunca fazer o que precisa ser feito para atingir a nossa visão de futuro, tá bom? Embora nesse momento agora, obviamente, não tem desculpa, né? É um fato, tá acontecendo com todo mundo. Mas é importante a gente não perder o foco da nossa visão de futuro. Então, por isso que é importante a gente ajustar as nossas prioridades e sempre trabalhar as nossas prioridades dentro daqueles microalvos para que a gente atinja a visão de futuro. Quarto passo, planejamento. E por que é importante a gente planejar? Porque quando a gente não planeja, a gente não sabe como trabalhar as nossas prioridades e, obviamente, a gente não consegue fazer os microalvos. O que envolve o planejamento, por exemplo? Envolve você saber que você tem aquele alvo dentro da sua visão de futuro, que é sentar, olhar o seu estado atual, fazer as contas, olhar todas as dívidas que você tem e fazer um levantamento dos juros. Lembra que esse era o primeiro dos nossos microalvos para atingir o nosso alvo maior, que era sair das dívidas? Então, eu posso parar e falar assim, olha, essa é a prioridade, né? Então, esse é meu primeiro alvo, a minha prioridade é essa, e eu vou fazer isso na quarta-feira às 9 da manhã. Das 9 da manhã ao meio-dia, eu vou fazer todo esse levantamento. Se for preciso, eu vou ligar no banco, eu vou ver quantas parcelas faltam, eu vou entender qual que é o saldo que eu tenho para quitar. Eu vou fazer isso. Eu planejo isso. Quarta-feira, às 9 da manhã, isso precisa ser feito. É o teu planejamento. Você já colocou isso como algo importante. Então, nada deve atrapalhar isso. É importante a gente seguir isso, né? Por que é importante a gente não deixar o nosso planejamento para trás? Porque quando eu começo a sabotar o meu planejamento, e, gente, dependendo das coisas, a gente inconscientemente sabota e não percebe. Tipo, da quarta-feira, 9 horas da manhã, eu tenho isso aqui, eu vou fazer, depois eu sento lá e olho. É uma coisa rápida. Não, se você se propôs e se você planejou a fazer às 9, faça às 9. É um compromisso seu com você e com a sua visão de futuro que é tão importante. Então não sabota esse planejamento, tá bom? E assim como acontece com as prioridades, pode acontecer de em determinado momento a gente precisar fazer algumas alterações no planejamento. Porque às vezes o primeiro planejamento que a gente fez, a gente acha que ficou, nossa, maravilhoso, nada vai dar errado. Porém, acontece alguma intercorrência e a gente precisa rever o planejamento. E tudo bem, né? Quantas empresas precisaram rever seus planejamentos para o ano de 2020? Quantas famílias não precisaram rever seu planejamento? Então, é importante a gente ter consciência que planejamento não é algo imutável. A gente pode, dentro do contexto, até melhorar esse planejamento. Quando você faz, às vezes, a primeira etapa, né, andou os primeiros 250 quilômetros ali, você fala, opa, olha, aqui nesse primeiro 250 quilômetros aconteceu isso, eu já posso alterar algumas coisas do segundo e terceiro trecho para que isso não aconteça. Ou então, olha, aqui eu consegui fazer isso e acaba que eu não preciso mais fazer isso aqui porque acabou antecipando aqui. Por isso que planejar é importante. É muito importante. Quinto passo e último passo é ação. Né? Não adianta a gente achar que vai ter uma varinha de condão que vai fazer um plim e tudo vai acontecer. Né? O mar vai se abrir, estrelas vão cair, músicas vão cantar. Não, não vai. Sem ação, gente, nada acontece. E entrar em ação muitas vezes até dói.
Porque quando a gente entra em ação, né? Quando eu pego para entrar em ação, para colocar aquele meu microalvo de sentar e olhar as dívidas de acordo com a minha prioridade, com o meu planejamento, pode ser que você, na hora que você entra em ação ali, você leve um choque. Você acha que você tá devendo um tanto, e na hora que você vai ver, tá devendo 3 vezes mais, porque a gente esconde da gente as dívidas da gente. Isso acontece muito. Então, quando você olha ali, você tem a amplitude e fala, meu Deus, entrar em ação pode doer no começo, mas é importante. Quando a gente sai da inércia, quando a gente sai da nossa zona de conforto e tudo, a gente precisa dar um plus. Pensa num carro, tá? Quando você pega um carro para ele de 0 a 100, ele não vai no 100 direto. Ele precisa ganhar velocidade. E é o momento que o motor é mais exigido, né? Você tem que dar a partida, você engata lá a primeira, e é o primeiro impulso, é onde o motor mais é exigido, porque ele está saindo de velocidade 0. Então, possivelmente, nesse momento é o momento que você vai entrar em ação ali, é o momento que você vai ser mais exigido, porque muitas vezes você está saindo do 0. Então, não desanime ali, porque na hora que você ganhar uma certa velocidade, você se torna imparável. Porque você já está na velocidade. O que não pode acontecer é quando a gente ganha uma certa velocidade e a gente para. Porque aí depois a gente precisa começar o processo de ganho de velocidade de novo, né? Então é preciso entrar em ação. Ou seja, lembra aqueles pequenos microalvos que a gente fez dentro de prioridades e dentro de planejamento? Se eu não fizer a ação de começar ali, de fazer dentro do que eu me planejo, dos alvos, do meu planejamento, das minhas prioridades e fazer entrar em ação, aquilo vira um plano de gaveta. Como um PDCA não pode ser feito e ficar na gaveta, como um planejamento não pode ser feito e ficar na gaveta, como um canvas não pode ser feito e ficar na gaveta, porque a gaveta não vai mudar a sua vida. O armário não vai mudar a sua vida. É a ação que nos move. É a ação. E quando a gente olha a ação dentro do nosso propósito, dentro dos nossos valores e com a visão de futuro, e atingindo os pequenos alvos e ficando feliz com a conquista desses alvos, tudo se torna mais fácil. Então, por isso que o ciclo da evolução contínua, quando a gente pega essa estratégia de 5 passos, ela é tão valiosa. Primeiro, porque ela serve para tudo. Segundo, que ela pode ser repetida várias vezes. Terceiro, porque você pode ter várias coisas acontecendo e fazendo, utilizando o ciclo. E às vezes, alguma coisa que já vai estar mais adiantada, que vai estar começando. Vou até trazer um exemplo aqui que eu acho que é importante, porque a maioria do público que está aqui já é coach ou é consultor. Quando a gente começa a trabalhar com coach, às vezes a gente fecha 1, 2 clientes e para às vezes de prospectar. E aí uma hora essa agenda acaba. E aí a gente reclama, nossa, tá difícil, e aí a gente acaba desistindo. Por que isso acontece? Lembra do ganho de velocidade? Você saiu do 0, foi para 50 por hora. Em determinado momento, você parou de prospectar, ou seja, sua velocidade voltou a 0. E aí você precisa começar de novo. Então é muito importante, gente, sempre ter constância. Eu falo bastante sobre isso. Não é a velocidade que é tão importante, mas é a constância. A história da tartaruga e da lebre, né? Que a lebre parou para dormir, mas a tartaruga continua ali, devagar, mas constante. É estar constante, é ser constante. Isso ajuda muito. Em alguns momentos, a gente vai se sentir triste, vai se sentir desanimado. Gente, a gente é ser humano, a gente precisa entender isso, né? Vai ter momentos que a gente vai, tipo, poxa, tá difícil. Mas o que a gente não pode é desistir. Tem que respirar, mas não parar. Continuar para que a gente possa manter essa constância. Dentro da estratégia de 5 passos, com a estratégia de 5 passos, você vai estar tanto olhando o ciclo da evolução contínua como um todo e podendo utilizar ela como um todo e trabalhar ela de acordo com o ciclo da riqueza e tudo que a gente pode conquistar aí dentro das nossas rendas de segurança, né? Das nossas rendas de liberdade, quem não quer, né? Chegar no momento de não ficar olhando o preço para comprar as coisas. Mas tudo isso é um ciclo. A gente precisa trabalhar dentro dos alvos, né? Dentro dessa visão de futuro, dos alvos de prioridade de planejamento e ação, para a gente chegar lá. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!